João, a revolução só vai acontecer quando a maioria das pessoas querer uma revolução. Precisa mesmo esperar geral acordar? Não, João. Não precisa que a maioria das pessoas já tenha uma consciência revolucionária. Tá? O que é necessário é haver um grupo politicamente organizado, consciente, forte o suficiente para se aproveitar de algum momento de contradição maior, tá? Do capitalismo, de exposição maior dos antagonismos de classe, para aproveitar insatisfações que se generalizam nesses períodos e canalizar o interesse desse povo insatisfeito para junto dos interesses revolucionários desse grupo organizado. Tá? As experiências históricas se deram mais ou menos dentro desse contexto geral que eu estou trazendo aqui. Então vejam, é necessário que a gente desperte pessoas e organize uma vanguarda revolucionária que vai estar formatando um partido revolucionário. Este partido de vanguarda, ele em algum momento ele tem que se conectar com as massas. Ele pode ter um grupo mais ligado à vanguarda, um grupo com uma maior estratégia de massas, para que, quando a crise estrutural do capitalismo se estabelecer, seja cooptado este momento de insatisfação a partir do poder desta vanguarda, deste partido organizado, que vai continuar essa sua organização ao longo deste processo. Tá? Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Nós tivemos agora, há poucos anos, um momento bastante disruptivo. Em que sentido? Uma crise prolongada, né, do movimento estrutural do capitalismo, que fez emergir a extrema-direita. Vejam, se neste momento onde ganha força a extrema-direita, nós tivéssemos com um melhor nível de organização, nós poderíamos ter cooptado bem melhor que a extrema-direita este movimento. Porque quando não há este movimento de uma vanguarda revolucionária organizada, nesses momentos de maior crise, inevitavelmente a classe trabalhadora se extrema, cai para a direita. E aí emergem grupos neonazi. Se há um grupo de esquerda radical relativamente bem organizado, há maiores chances de parte desta indignação, que acaba sendo cooptada com muito mais facilidade pela extrema-direita, porque você não precisa ter consciência nenhuma, você não precisa ter estudo nenhum, bem pelo contrário, você é conduzido pela própria ideologia que mistifica os verdadeiros problemas sociais, que são produto da luta de classes, e você, sem enxergar isso, você acaba caindo nas respostas fáceis, né, que são oferecidas pela extrema-direita. Então, não havendo uma esquerda revolucionária organizada nesses momentos, a tendência é que geral da classe trabalhadora caia para a direita. Quando há um grupo com um pensamento revolucionário de esquerda mais bem organizado, a gente pode cooptar melhor esse sentimento. Né? Esse sentimento ele pode vir não só de uma crise econômica mais prolongada ou mais aguda do capitalismo. Pode vir de uma soma de pequenas crises, pode vir a partir de um sentimento nacionalista, anticolonialista, anti-imperialista. Enfim, todo um conjunto de elementos podem criar esse ambiente. O que nós temos que fazer? Nós temos que permanentemente continuar lutando para a conscientização e organização da classe trabalhadora. Por isso, gente, que às vezes a gente se sente muito desesperançoso, né? É o tal pessimismo da razão, né? Porque quando a gente olha para a realidade material, não parece haver alternativa. Ao contrário, parece que o capitalismo nunca teve tão poderoso, nunca teve tanta capacidade de nos manter alienados, nunca teve tanta força na sua ideologia, nunca teve tanto poder dos grupos capitalistas, sobretudo da centralidade do capitalismo. E aí a gente acaba ficando muito desesperançoso na possibilidade de uma revolução bem-sucedida. Só que se há esse pessimismo da razão, também há de haver o otimismo da vontade.
E é a partir do otimismo da vontade que a gente sempre se lembra que todos os processos revolucionários também partiram de condições materiais extremamente desfavoráveis. A gente tem que entender algumas coisas. Uma delas é o que eu chamo de fé no ser humano. Fé no ser humano. Por quê? Porque a espécie humana, o gênero humano, já historicamente demonstrou uma capacidade de resistência muito grande. Porque todos os modos de produção, historicamente, tiveram o seu período de estabelecimento, de crescimento, de apogeu, de hegemonia, de crise e de definhamento. Eu não tenho dúvidas que o capitalismo está, a pelo menos e isso a gente pode tratar em outros termos, porque, enfim, é um debate, mas há pelo menos 30 anos o capitalismo está, na minha interpretação, em declínio. Em declínio. Nós já passamos do auge do capitalismo. O capitalismo já vem com cada vez mais dificuldades de reproduzir capital, de manter a crença, né, da classe trabalhadora a partir dos seus mecanismos estruturantes de dominação de classe, os seus aparatos ideológicos, os seus aparatos repressivos, e é por isso que a gente está de novo percebendo um crescimento do monstro que nasce quando a ideologia falha, quando a democracia burguesa deixa de ser algo que as pessoas acreditam, que é o monstro do fascismo. Então isso já está acontecendo, as crises capitalistas já estão cada vez mais próximas umas das outras. Então nós já estamos num momento de crise. E nos momentos de crise, que normalmente se gestam as condições materiais para a construção de novas relações de produção. Ou seja, se gestam as condições para a construção de um novo modo de produção. E é aí que eu quero conversar com vocês um aspecto que é o seguinte. O comunismo é uma ideia nova. Você pode pensar, poxa, mas é do século XIX, é porque Marx era genial demais. E no momento que o capitalismo ainda tinha muito a crescer, na minha interpretação, quando Marx viveu, nós tínhamos passado aquele período mais otimista em relação ao capitalismo, que é o período que o Adam Smith escreveu. Então, um período de uma classe burguesa revolucionária, né, onde os antagonismos estavam depositados sobre a burguesia. E aí nós tivemos aqueles teóricos do liberalismo clássico que viam com bons olhos o estabelecimento do capitalismo, imaginando que o capitalismo desenvolvido poderia oferecer genuinamente melhores condições de vida para o conjunto da sociedade. Essa era a visão romântica, por exemplo, do Adam Smith. Marx viu um capitalismo superior a este estágio, no sentido dele ter se estabelecido e ter realmente se mostrado como era, mas ainda era um capitalismo jovem. Era um capitalismo estabelecido em sua plenitude, mas ainda jovem. Esse foi o capitalismo que Marx viu. E Marx, na sua genialidade, conseguiu extrair de uma análise muito criteriosa que ele fez da sociedade mercantil capitalista do século XIX, um conjunto muito interessante de informações, a ponto de ser capaz de desvelar as estruturas do capitalismo. E aí o Marx muito cedo nos disse, isso vai dar merda. O capitalismo concentra, o capitalismo produz guerra, o capitalismo degrada o meio ambiente, o capitalismo não melhora a condição de vida da classe trabalhadora, é uma melhora residual a reboque de uma desigualdade social absurda que potencializa os problemas sociais, os conflitos mundiais e assim por diante. Marx nos deu todo o filme, mas nos deu todo o filme muito cedo. O que eu estou querendo dizer? Todos os modos de produção, nesse arco de nascimento, desenvolvimento e declínio, historicamente, vão ter diferentes períodos de maturação. Por exemplo, quando a gente vai olhar para o coletivismo primitivo, nós vamos estar olhando por uma forma de organização do trabalho enquanto relação social que foi o padrão de organização da espécie, do nosso gênero humano, tá? Melhor dizendo, durante milhares de anos. Milhares de anos. Talvez dezenas de milhares de anos, a depender do critério que a gente estabelecer para o início disso. Quando a gente olha um modo de produção que sucede a hegemonia do coletivismo primitivo, com o aparecimento do Estado e das relações de lutas de classe, com o aparecimento das classes sociais, nós vamos ter a servidão coletiva, ou, como marxistas gostam de denominar, o modo de produção asiático.
Tá? Bom, nós vamos ter aí de novo um modo de produção que durou milhares de anos. Quando nós vamos ver os antagonismos nesse modo de produção e a sua substituição pelo escravismo grego-romano, por exemplo, como modo de produção dominante, mais produtivo de sua época, nós vamos ter um modo de produção que vai durar um pouco mais de 1000 anos, ou talvez menos, alguma coisa nesse sentido. Depois nós vamos ter, talvez um pouco mais, mas alguma coisa nesse sentido, entre 1500, 1000 anos, a depender, de novo, do critério que a gente for utilizar. Depois disso nós vamos ter o quê? O feudalismo. O feudalismo clássico, tá? O feudalismo clássico vai durar o quê? 500 anos, 600 anos. Depois nós vamos ter o quê? O pré-capitalismo, que já é o período de gestação do capitalismo e o capitalismo, em todos os seus momentos distintos da sua evolução, que está aí de um tempo de 300, 400 anos, já está em declínio. E a ideia comunista foi vislumbrada a partir de um momento de expansão ainda do capitalismo, onde hoje, mais evidentemente a gente consegue perceber, não haviam ainda as condições materiais para a superação do capitalismo, como o próprio Karl Marx e o nosso querido Engels propuseram. Então o que eu estou tentando sustentar aqui? O estabelecimento de uma transição para o comunismo pode estar ainda engatinhando. As condições do capitalismo agora parecem estar mais propícias para isso. Entretanto, isso ainda pode demorar mais 100, mais 150 anos. Tá? Então esse é um aspecto. Ainda há muito que piorar nas condições de vida, tá, da classe trabalhadora, para que esta tenha melhores condições. Não que necessariamente isso precise acontecer para que a gente tenha melhores condições, mas para que fique mais favorável que nós tenhamos melhores condições de se perceber como classe revolucionária, que é parte fundamental do processo da organização revolucionária. Então eu tenho para mim que, primeiro, temos que levar fé na humanidade, no gênero humano, na sua capacidade de, mesmo diante de todas as adversidades, entender as suas necessidades históricas. E a necessidade histórica de superação do capitalismo está dramática neste momento. Nós não estamos mais num período de aquecimento global, nós estamos num período de ebulição do planeta, onde nós não temos mais do que 15 ou 20 anos para começar a mudar de verdade. Então, veja, nós temos mais uma pressão a nosso favor neste momento, que é a seguinte: logo, logo, a galera vai começar a forçadamente, e muita gente vai morrer, talvez a vida nunca mais seja a mesma no planeta, se a gente conseguir viver e conseguir superar o capitalismo, senão não vai ter vida no planeta. A gente vai perceber que não há capitalismo sustentável, por exemplo. Que não há alternativa a não ser a superação do capitalismo para a gente poder viver no planeta Terra. Então isso é uma outra questão. Outra questão, para além dessa de enxergar a coisa em perspectiva histórica, entender as contradições que podem transformar a realidade, é também contar com condições que vão se somando de pequenos fatores. Todos os processos revolucionários, da onda revolucionária do século XX, que foi talvez um ensaio geral para talvez um conjunto muito maior de revoluções que ainda estejam por vir, todas essas revoluções, todos esses processos contaram com uma soma de acontecimentos que em poucos meses, às vezes em poucas semanas, mudaram radicalmente a coalizão de forças e a conjuntura de forças, criando condições para que um processo revolucionário se estabelecesse. Então a gente não tem como prever o futuro. Amanhã ou depois pode acontecer um conjunto de guerras, um conjunto de crises econômicas, um factoide que se encadeie com uma série de outras questões que possibilitem uma pequena janela de oportunidade para que a gente possa desenrolar um processo revolucionário. Isso também historicamente já aconteceu e historicamente pode acontecer. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então vejam, mesmo que a gente tenha o pessimismo da razão, é sempre importante a gente ter o otimismo da vontade, porque enquanto a gente tiver esta vontade, a gente vai estar atento a estas pequenas possibilidades que são possibilidades concretas.
E nelas que nós temos que nos apegar. Agora percebam, para que nós possamos nos apegar a essas possibilidades concretas, nós temos que estar preparados para aproveitar as oportunidades quando elas apareçam. E não só para aproveitar as oportunidades, mas para também, a partir da nossa organização, ajudar a criar estas possibilidades. Então, por isso que eu digo que a gente tem que fazer é ajudar a conscientizar a classe trabalhadora e a organizar a classe trabalhadora. Porque se nós estivermos conscientes e organizados, nós vamos ter mais possibilidades, porque nós vamos construir essas possibilidades com mais frequência e nós vamos ter melhores condições para aproveitar essas possibilidades quando estas aparecerem. Beleza, gente? Em 150 anos eu não estou vivo, diz o João. Nem eu, João, mas assim, a generosidade da nossa proposta é justamente por entender que a humanidade é uma coisa que extrapola os nossos indivíduos. Eu sou um cara que acha uma estupidez falar que a natureza humana é individualista. Né? Eu acho uma estupidez. Eu acho que nós somos um ser social. Eu acho que essa afirmação ela é irrefutável. Nós não somos capazes de viver a não ser em sociedade. Então, de que maneira que a nossa natureza pode ser uma natureza individualista? Né? Então, nós não somos individualistas. Nós somos indivíduos na sociedade. Nós temos as nossas peculiaridades, nós temos as nossas maneiras diferentes de ser, mas nós não somos capazes de viver a não ser com o trabalho uns dos outros. A questão é como organizar essa relação de trabalho que é necessariamente uma relação social. Perfeito? E aí, por entender isso, que nós temos essa proposta tão generosa. Eu acho que o que a gente fez, né, é o que eu considero um verdadeiro milagre. Para mim, um verdadeiro milagre foi nós termos descoberto, ainda lá na pré-história, maneiras, tá, de melhorar a nossa sociabilidade a tal ponto de conseguir acumular conhecimento a partir das gerações passadas, onde cada nova geração de seres humanos conseguia continuar desenvolvendo conhecimento produzido pelas gerações passadas. Eu acho que esse é o grande diferencial do nosso gênero. Por isso que eu digo que nós somos fundados no trabalho, porque a construção dessa forma de aprender ao longo das gerações é uma construção derivada do trabalho enquanto relação tipicamente humana. Então, o que nos faz humano é a nossa relação de trabalho. Perfeito?